na escola em si, eu não passei por bullying. Eu fui bem acolhida na minha escola. E a minha arma era fazer humor, né? Então, o que eu usava quando eu ficava meio tímida ou que as pessoas ficavam meio receosas comigo? Eu tinha minha carta na manga, que era soltar uma piada, ou fazer uma graça e tal. Aí a pessoa já desmontava na hora. E apelidos, eu tinha vários, mas eu sempre falo que é diferente o rir comigo e o rir de mim, que é essa forma que fala, né? E, às vezes, para quebrar a pessoa mesmo, ela jogava um apelido para mim. E aí eu fazia uma brincadeira de mim mesma, porque eu sei o meu limite. E quando eu fazia, a pessoa ficava muito sem graça. De falar de mim mesma. Eu falei, ué, mas você acabou de falar isso. E aí eu tô falando, se eu falei agora é pra gente rir. Aí, não, mas foi muito pesado. Eu falei, então, é isso, tem que saber os limites, entendeu? Que a gente não pode passar. Mas eu fui muito bem acolhida na escola, mas infelizmente a gente sabe que não é assim. Não. É muito difícil mesmo, assim. As pessoas sofrem até hoje. Eu sofria bullying porque minha mãe foi separada do meu pai. Eu tenho 56 anos, eu tinha 9, 10 anos. Então faz muito tempo. Naquela época, as famílias falavam assim, ai, não fala com a fulana, com a Kátia, com a Carla, éramos 4. Porque a mãe dela pode roubar o nosso pai. Então era um grau assim, e eu era muito magrela e tinha um cabelo todo armado. Falava, ai, olha aí o pau de Viratri, pau. E eu não sabia nem cantar e nem fazer piada. Então eu fugia, eu dava fuga. Eu ficava trancada no banheiro, e foi assim por pelo menos uns 2 anos. Até um dia, sabe aquele dia que você acorda virada, que você tá querendo que alguém te cutuque? Eu lembro até o pobre do nome do menino, era João, tinha uns olhos azuis desse tamanho. E ele toda vez me esperava e eu ia tomar lanche dentro do banheiro para fugir dessas situações. Aí eu uma vez entrei no banheiro e ele começou, ai, cadê o pau de virar tripa? Cadê o fósforo? Ai, a mãe dela. Ai, eu saí, não falei nada, dei um murro na cara dele e falei, alguém mais? E pronto. Mas eu tive que ir no meu limite de tudo. E a minha vida sempre foi assim, eu fugia de situações difíceis. E aí depois eu comecei a enfrentar, mas aí a gente vai do 8 para 80. Na agressão verbal. De chegar e falar assim, escuta aqui, você tá pensando o quê? E aí se soltava tudo. Então, aí é mais difícil para depois você tentar buscar o equilíbrio, que você não precisa ser nem uma coisa nem outra. Sim. E você escolher as suas batalhas, mas isso leva tempo, porque a gente cresceu se fortalecendo, cada uma de um jeito. Você cantando, você fazendo piada e eu fugindo. Sim. Então, essa acaba sendo, infelizmente, a nossa essência de quando a gente está muito desequilibrada. Eu acho legal a gente entender isso, para ver quando eu precisava decidir alguma coisa, eu fugia da situação. Hoje, a primeira coisa que eu faço é resolver. Então, a gente ficar atento a esses nossos gatilhos de fugas, né? Sim. Eu me defendia já desde criança. Até hoje, eu acho que eu falei que eu não tô... ainda passo por algumas situações. Recente mesmo, no shopping que eu tava... fui almoçar. E aí eu tava andando com a minha mãe, uma amiga nossa e a filhinha dela. E aí um grupo de adolescentes, eram 3 pessoas. E aí eles me viram de longe. E aí eles começaram a rir, pegaram o celular e eles estavam vindo pra me filmar e me fazer de piada. E eu vejo tudo. E aí, quando eu vejo, eu já falei, já briguei, a pessoa que tá comigo, o que aconteceu? Já aconteceu já. E aí eu fui e vi. E dei meia volta com a moto. Falei, gente, aí eu enganei elas. Eu falei, lógico que a gente vai pra lá. Mas é porque eu queria passar perto deles. E aí eu falei assim, eu não vou aguentar, eu vou ter que falar. E aí eles ficaram meio escondidos assim, esperando eu passar. E a menina falou, se for tirar, tira logo a foto. Eu parei do lado deles e falei, vocês estão precisando de ajuda? E eles ficaram assim. O menino, eu brinco, que se ele pudesse, ele tinha pulado. Se ele tivesse coragem, ele tinha pulado. Apavorado. E aí o menino falou, não tá acontecendo. Eu falei, não, porque vocês estão achando que tem algum motivo de risada que eu tô vendo. Muito bem que vocês estão rindo de mim, tá? Então, fiquem mais atentos. Eles ficaram muito sem graça. Mas você foi assim, fina? Não, mas eu fui debochada, né? De um jeito que eu cheguei e falei, estão precisando de ajuda? E eu sou expressiva, então eu falei e ainda fiz umas caras pra eles que, tipo,
o que tá acontecendo? Muito sonsa, sabe? Igual eles estavam fazendo de sons, e aí a menina não sabia onde socava a cara, e o menino não falou um A. Ele ficou assim, ó, uns minutos olhando pro nada, pro chão, e aí eu fui no segurança perguntar onde que era a loja. Quando eu olhei, eles acharam que eu acho que... Falei pro segurança ir lá, talvez. E aí, o olhar deles, nunca mais eles vão fazer aquilo, mas é o que eu falo. É pensar antes de fazer, porque que vexame, né? Imagina se é uma pessoa que o meu eu do passado, que faz um escândalo assim para todo mundo ao redor ver. Então, é feio, né? Mas às vezes algumas pessoas têm que aprender assim. Mas é escolher a batalha, escolher como você vai lutar. Isso. Sim. Mas a gente só consegue isso quando a gente tem ciência de onde que é a nossa essência, né? Chegar e brigar, chegar e falar tudo na cara, tá? Essa eu não vou. Mas eu escolher uma outra maqueta, eu não posso ficar.